Boa noite, é Maria D'Arienzo aqui do Descomplicando a Astrologia para fazer o seu céu brilhar. Hoje é a nossa aula sobre o planeta Marte. Então eu vou dar todo o significado, o simbolismo do planeta, como ele funciona no mapa, e vou fazer uma viagem rapidinho por Marte nos signos e nas casas, para que vocês possam entender essa dinâmica, né, o que ele significa no nosso mapa astrológico. Então vamos lá falar do nosso amigo Marte. É um planeta masculino, é um planeta positivo, quente, seco, rege o signo de Áries, que é um signo de fogo, e é o regente antigo do signo de Escorpião. Então há pessoas que nem consideram tanto, mas eu sempre olho o Marte como regente de Escorpião, e o Escorpião é a água, é um signo de água, mas é a água fixa, porque o Escorpião é um signo fixo. Então, é por isso que a gente entende que a energia de Escorpião é uma energia forte, porque o gelo também queima, né? E o domicílio, então, de Marte é em Áries e é em Escorpião. O seu exílio, como Áries, está em Libra, e como Escorpião está em Touro. Ele está exaltado em Capricórnio, ou seja, ele está bem, ele está funcionando bem em Capricórnio e não funcionando muito bem em Câncer. Então vamos lá entender o que significa o Marte no seu mapa. Aonde ele estiver, ele vai estar indicando como se fosse uma seta, que indica um ponto onde você vai procurar se autoafirmar, ter força. É onde você vai buscar se posicionar, buscar energia. É uma casa em que, inclusive, né, tanto do ponto de vista falando do signo ou da casa, a casa em que está Marte é a casa em que você vai procurar exercer a sua força, exercer o seu comando, a sua liderança, porque Marte é um signo de liderança, ele é um signo do guerreiro. Então, o que a gente entende do Marte, né, no nosso mapa? É um ponto onde que a gente pode avaliar uma possível tendência a uma vocação. O signo que está Marte, a casa em que está Marte, ela vai dar para você assim, como eu vou gostar de me posicionar, como eu vou gostar de me comportar. Então é o seu comportamento. Se você quiser saber como que é a sua atitude na vida, você vai olhar o Marte, vai olhar que signo ele está, que casa ele está, que aspectos ele está fazendo com os outros planetas, a posição cósmica dele, se ele está em domicílio, se está em exílio, se está em exaltação e queda. Você vai olhar os elementos, tudo isso você analisa para poder compor assim como é o seu comportamento. Então vamos lá, Marte em Áries. Marte em Áries, ele está no seu signo de domicílio, então ele está muito forte. Então é a pessoa direta, é aquela pessoa que tem pressa na vida, é aquela pessoa que vai exercer funções de comando. Qualquer atividade em que ela esteja em grupos, ela vai acabar assumindo a liderança, porque é da natureza dela sair fazendo as coisas. Porque o Marte em Áries sai fazendo as coisas, né? Então ele é ativo, ele abre fronteiras, abre o caminho, é como se fosse, né, aquele soldado de frente que vai desmatando, né, abrindo a trilha para que os outros signos passem, né? Então isso é muito importante. O Marte em Áries ele está muito forte. Então o que é positivo? Essa força de liderança. Dependendo de como está esse Áries, vamos dizer que ele está lá em quadratura com o Sol. Um Sol de Capricórnio. Aí, porque a quadratura, ela vai fazer aspectos com os elementos, por exemplo, Capricórnio, Áries, Capricórnio, Terra, Áries, Fogo. Então, fez uma quadratura, um ângulo de 40 graus pelo elemento. Então, essa pessoa pode ser muito autoritária. Então, ela tem que tomar cuidado com essa expressão marciana, porque ela pode, às vezes, até ser mal compreendida em função dessa ênfase, dessa tônica. Às vezes não é que ela faz por mal, mas é a energia dela, é a impaciência em pessoa, né? É a intolerância zero total. Então é importante você notar em que tipo que signo que está o teu Marte, para você entender como é que você funciona. Então em Áries é isso. Em Libra, que é o signo oposto, é o contrário, né? Já não é uma pessoa tão assertiva em termos de atitude, né? Por quê? Porque ele está no exílio, né? Enquanto que o Marte em Áries ele está no Sol do signo, na luz do signo, em Libra ele está no exílio, ele está na sombra. Meu marido está dizendo que o Marte dele é em Libra. Então,
E aí o que acontece? Ela tem sempre, sabe aquela história da bifurcação no caminho? Sempre as pessoas que têm Marte em Libra ou Marte em Gêmeos, signos que são mutáveis ou duais, eles têm dificuldades com tomadas de decisão. Então o que a vida manda? Muita oportunidade para tomar decisão. Então estão sempre com uma bifurcação na estrada, sempre parada muitas vezes naquele ponto em que precisa tomar uma decisão para seguir. Não dá para voltar para trás e não dá para seguir para frente a menos que faça uma escolha. Isso é Marte em Libra. Então Marte em Libra, ela não quer entrar em polêmica, não quer entrar em discussão, né? Então ele flui com uma dificuldade. Então como que, em termos de profissão, vamos assim dizer, já que o Marte ele dá uma tônica para a carreira, são pessoas que vão ser mais conciliadoras. Elas não vão ser pessoas que vão estar tanto na liderança, mas vão estar na conciliação, na harmonização. Então aí pode ter escolha para juízes, para terapeutas até, pessoas que vão estar trabalhando com os vários pontos de vista. Então não é porque ele está na sombra, no exílio do signo, que ele não vai ser ativo. Todo mundo tem comportamentos. E o que você precisa fazer é, de preferência, saber qual é o teu signo oposto, para que aquela energia ariana, no caso do Marte em Libra, não fique tão inconsciente ao ponto de, na hora que explodir, explode fora do controle. Então você tem que estar procurando saber, puxa vida, meu Marte está em Libra, então eu preciso ter o quê? Buscar apoio do Marte em Áries, que é para ter mais assertividade, fazer treinos, treinar tomada de decisão, porque tomar decisão é treino diário, né? Você vai no supermercado, você tem várias opções. Você vai comprar uma marca de café, tem várias marcas de café. Então pensa na vida, quantas decisões você não toma ao longo de um dia. São muitas as suas oportunidades de tomar decisão e isso é muito a questão do nosso Marte, como a gente toma essa decisão, tá? Depois a gente tem o Marte em Touro com o Marte em Escorpião. Então o Marte em Touro, ele também tá em exílio. Por quê? Porque ele rege em Escorpião e por essa regência ele tá no exílio. Marte em Touro é teimoso, que é uma coisa de doido. Por quê? Porque vocês já perceberam o boi, né? Quando ele tá lá, que ele empaca, ele não vai pra frente. Então, em termos de obstinação, Marte em Touro, olha, para convencer a pessoa é mais fácil ser feliz do que ter razão. Por quê? Porque ele tem uma meta. A meta dele é fazer aquela sementinha que foi ali espalhada pelo Áries, que chegou fazendo a coisa acontecer, abrindo o caminho, germinar. Então ele tem aquela meta, aquela obstinação, e qualquer tarefa para ele é, assim, preciosidade. Então, a menos que convença a pessoa, Touro é um signo fixo, exatamente, assim como Escorpião também é. Então, o que vai acontecer? É difícil lidar com Marte em Touro. Primeiro, que tem aquela questão do exílio ali, né? Não tá tão seguro. Então, como é que tem que fazer? Tem que aprender a reconhecer, a desenvolver flexibilidade, né? O guardiã de Marte em Touro é a flexibilidade. Tem que aprender a fazer. E aí são pessoas que adoram fazer academia, porque ali tá conseguindo externar um pouco dessa energia que tá lá muito presa no corpo, né? Bom, quando a gente fala em Marte em Escorpião, a gente está falando de um Marte bem poderoso. Um Marte bem mandão, assim, no sentido positivo e no sentido negativo também. Porque não é porque está em Escorpião em domicílio que o signo não tem o seu lado luz e o lado sombra, né? Então é a estratégia, é aquela pessoa investigadora, aquela pessoa que vai fazer as coisas, vai procurar esmiuçar nos mínimos detalhes, não desiste, quer saber, quer ir chegar no núcleo do problema. E tem que ter um plano estratégico. Então, para poder fazer as coisas, não vai fazer não é que nem Áries que sai fazendo as coisas desembestado e depois que vai pensar no que fez, né? Áries assim, tem que ir, foi. Nem esperou as regras, nem esperou as instruções, simplesmente foi. Já Escorpião não. For por onde, qual é o melhor caminho, qual é a melhor estrada, o se acontecer, qual é o plano B, plano C. Então são pessoas muito estratégicas e profissões ligadas que necessitam esse tipo de cuidado, né? Então, planejamento estratégico, a parte financeira também, pessoas que envolvem tanto esse eixo Escorpião-Touro, Marte nesse eixo Escorpião-Touro também está muito ligado a mercado financeiro, a lidar com o dinheiro, a se posicionar na parte administrativa, na parte de gestão, de comando, né? Também está por aí.
Bom, chegamos então o Marte em Gêmeos com Marte em Sagitário. Marte em Gêmeos. Ai, que coisa, né? Marte em Gêmeos é assim, do mesmo problema que sofre o Marte em Libra, sofre o Marte em Gêmeos. Sempre tem muitas opções, muitas bifurcações, muitas curiosidades. Então, a pessoa quer fazer tudo, a pessoa quer se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Abre o computador, são 12 janelas abertas para poder trabalhar, porque enquanto está fazendo uma coisa, então está demorando para poder subir aquilo lá, então abre outra janela para não perder tempo e abre outra janela, dali a pouco a máquina trava, de tantas janelas que você abriu, né? Porque a curiosidade, a pressa, a agilidade do Marte em Gêmeos, ela é intensa. Então é um signo, é uma posição nervosa para Marte, né? Então, apesar que os Gêmeos tem aquela questão mesmo de querer, sabe, vamos conversar, vamos estabelecer, né, uma conversa aqui, tudo que é conversar. Então, é um Marte que está ligado também à parte de networking, de comunicação. Tudo vai depender de como esse Gêmeos está no Marte, no mapa, quais os aspectos ele faz, que casa que ele está. Então, aí a gente analisa tudo isso daí. O Marte em Sagitário é aquele Marte que gosta de ir pro mundo, né? Gosta de viajar. Falou em Sagitário, gente, Sagitário é coisa que é mais... que você pode fazer qualquer pessoa de Sagitário, ou que tenha muita gente de Sagitário, convida ela para viajar. Nossa, você vai ganhar um amigo pro resto da vida. Porque é isso que mais quer um desafio, quer fazer um rafting, quer ir subir na chapada não sei do que. Então é um Marte aventureiro, é um Marte que gosta de estar fazendo desafios, e convida para ir pular paraquedas, para subir uma montanha, tudo que envolve um desafio, né? Então, mas é o tal negócio, é um signo mutável, Sagitário é um signo mutável, é idealista pra caramba. Então, muitas vezes, vamos subir o Himalaia? Vamos, só que não faz planejamento, né? Só que vai na metade e fala, mas não vai dar certo, porque não teve toda a estratégia do Marte Escorpião que precisava para poder chegar lá. Então, abandono de meta é um risco para quem tem Marte Sagitário, porque às vezes sonha muito alto, quer fazer coisas demais, que não tem ecologia, que não dá conta de fazer tudo aquilo. Ecologia, sim, que está além né, que dá um passo maior que a perna. Então precisa lidar com essa questão e sempre procurar estabelecer uma melhor forma de fechar o ciclo, né? Marte em Gêmeos e Marte Sagitário precisa fechar ciclo. Começa uma tarefa, termina uma tarefa. Pode ser um sonho gigante, pode ser uma coisa megalomaníaca, porque Sagitário gosta de coisa mega. Marte Sagitário também só vai querer fazer projeto se for grandioso. Se for pequeno, não interessa. Já o Gêmeos pode ser pequeno, porque quantos mais ele fizer, melhor, né? Então isso daí é o Marte Sagitário com o Marte em Gêmeos com o Marte Sagitário. Depois a gente tem o Marte em Câncer com a oposição em Capricórnio. Bom, Marte em Câncer é uma posição bem difícil. Por quê? Porque é tomado pelas emoções. Essa questão da ultrassensibilidade muitas vezes pode não dar aquela segurança para a pessoa fazer as coisas, tomar aquele posicionamento, né? Dizer, não é assim que eu quero, é assim que eu acredito, é assim que eu compreendo. Então, qual é a dica? Sempre ter muita consciência de quais são os seus valores, o que você acredita que é importante. E não tenha medo nem vergonha de lutar pelos seus ideais, por aquilo que você acredita. O Marte em Câncer, ele vai trabalhar para ajudar pessoas, vai trabalhar para servir, para ter essa função de ser útil, de fazer o bem. Então, acontece que vai ficando submisso, ficando engolindo, e aí quando explode, pode ser pior do que um Marte em Áries, pode ser mais grosso e carrancudo do que um Marte em Áries. Então, estoura de uma forma muito desequilibrada, muito agressiva. Por quê? Na sombra tem Capricórnio, porque Capricórnio é muito mandão, né? Marte em Capricórnio é mandão. Faz porque eu tô mandando e pronto, e acabou. Não tem. O Escorpião quer convencer. Olha, você tem certeza que essa é a melhor estratégia para você chegar onde você quer chegar? O Escorpião convence, faz a cabeça. O Capricórnio manda, não quer saber. Então, se você tem um Áries do outro lado esquentado, aí deu pau, né? Já deu uma confusão. E é isso que acontece nos relacionamentos. Os Martes, se não combinam, os comportamentos vão divergir. Então, existem alguns aspectos em sinastria que são muito importantes você avaliar para relacionamento, seja ele qual for, de negócio, de afetivo. Então, o Marte em Capricórnio, ele é bastante autoritário, né? E por quê? Porque não sabe lidar com a afetividade canceriana, que é a sombra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar alguém
né? Sabe aquela pessoa mais mimimi que você conhece, você que tem Marte em Capricórnio? A pessoa mais mimimi que você conhece na vida. É com ela que você vai treinar novos comportamentos. Porque se você conseguir integrar a sua sombra e compreender que aquele mimimi está dentro de você, aí pronto, está resolvido essa questão de muitas vezes não saber como agir, né? Então é sempre assim a dica: se você tem um Marte num signo, aprende com outro signo como você reconhece a sua própria sombra naquele planeta, naquele arquétipo do seu mapa. Eu tenho que treinar isso, me chamo de autoritário porque eu tenho Marte em Capricórnio. Pois é, então. E aí você não se sente assim, porque você é o dono do Marte, né? Pra você só tá sendo você. Mas aí você pega um Marte em Capricórnio na sua oposição e aí arruina tudo, porque a pessoa começa a chorar, e aí faz aquele uau, né? E a pessoa fica ofendida, e você fica culpado, porque afinal de contas você, né, acabou sendo mais agressivo do que precisaria, porque não tem nada que irrita mais do que o mimimi do outro, não é? É bem assim. Então a gente tem que aceitar que essa sombra é nossa e ser mais tolerante, mais compreensivo com o outro, para que os relacionamentos possam ser saudáveis, né, gente? Quem é que nunca ficou insano na vida? Então, por isso que é interessante, você vê que a gente tem que pegar e poder dizer como é que é o comportamento de uma pessoa, atitudes, tem que olhar o mapa como um todo. Eu estou falando do Marte, mas essa composição dos aspectos e tudo isso, isso aí é vital para que a gente possa fazer uma boa análise, né, da atitude, do como que ela tem que lidar com o comportamento e tudo mais. Bom, aonde eu tô? Marte em Leão com Marte em Aquário. Bom, Marte em Leão é um Marte também bem esquentadinho, né? Por quê? Porque vocês sabem que Leão é aquele sujeito ali, né, dentro da luz dele, que o mundo gira para satisfazer um leonino, né, em geral. Isso, o ego de Leão é danadinho, né? Então tem que ter muita consciência de que ele não é o centro do universo. E aí o que acontece? O Marte em Leão, ele vai buscar esse reconhecimento, ele vai querer, né, tá na liderança, é um elemento positivo do ponto de vista que é fogo, né? Marte em Áries e em Leão, em Sagitário, ele tá no elemento fogo, que é o elemento dele. Mas sempre a gente tem que olhar quem é que tá na sombra. Quem é que tá na sombra? Aquário. E Aquário é o signo do coletivo. É aquele comportamento que não é só para satisfazer a sua vontade, mas é para satisfazer a coletividade. Então, até que ponto é o meu direito? O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então isso é muito importante, conhecer, né, esses aspectos. Marte em Aquário está sempre no mundo, não é da Lua, porque da Lua seria Câncer, né? No mundo de Urano, sempre muito agitado, são pessoas muito hiperativas, comportamentos assim que mudam muito frequentemente e do contra. Né? Então, se você quer fazer com que um Marte em Aquário faça exatamente o que você quer, mas para ele fazer o contrário, que ele vai ficar bem feliz de dizer, não, eu vou fazer desse outro jeito aqui. Sempre vai fazer do jeito dele. Mas mesmo que ele ache que o jeito melhor para fazer é o jeito do leão, ele vai querer fazer do jeito dele. Então são temperamentos, né? São atitudes que a gente reconhece muitas vezes nos comportamentos das pessoas da nossa vida. Então a gente vai começando a perceber, não, a pessoa tem Marte em Aquário, então como que a gente lida com isso, né? A gente tem que ter sempre esse respeito por aquela energia e ajudar essa pessoa com amor a perceber, né, os erros dela, os acertos dela, é assim que a gente vai crescendo. Bom, depois a gente tem Marte em Virgem com Marte em Peixes. Marte em Virgem, então é aquela pessoa que tem que fazer tudo certo. Tudo muito organizadinho, muito asseadinho, muito limpinho, muito corretinho, tudo escrito na planilha Excel, tudo detalhado, com tarefas milimetricamente organizadas, tudo marcado. Então é aquele Marte muito criterioso. E por ser tão criterioso, ele é muito exigente consigo mesmo. Então são pessoas altamente severas consigo mesmo. E se você é crítico consigo mesmo, o que sobra para as pessoas à sua volta? Você vai exigir do outro a mesma perfeição. Então, tem sempre que lembrar, né, que na outra ponta tem Peixes, que é o signo da totalidade, do universo, da difusão. Nem todo mundo é como um Marte em Peixes. Então, se você lembrar que na sombra tem todo o caos, tem toda a desordem, e por isso é que tem pessoas virgem, né, que não são organizadas.
Por quê? Porque muitas vezes elas estão vivendo muito o seu lado sombra, dependendo da composição do mapa. E isso é uma verdade. Agora, vai tirar aquela linha que está debaixo de uma montanha de travesseiros e cobertas e qualquer coisa. Ela vai saber que a linha ela deixou ali. Né? Então, mesmo que sejam pessoas desorganizadas, elas sabem exatamente onde está a bagunça delas. Então, isso é interessante porque faz parte desse eixo, né? Virgem e na sua oposição o Marte em Peixes. O Marte em Peixes é uma posiçãozinha de vicinha. Por quê? Porque também eu chamo aquele Marte retardado, sabe? Retardado do ponto de vista de, nossa, mas eu devia ter dito aquilo para a pessoa. Aí fica depois fazendo um discurso interno, mental, um ensaio mental do que deveria ter dito, feito ou falado. Mas na hora ficou ali pasmo, não fez nada. Ficou parado porque não conseguia ter reação. Então, Marte em Peixes também são pessoas muito mais emotivas, muito mais emocionais, atitudes mais emocionadas também, mais sensíveis. Então, agora, tem algum Marte ruim? Não tem. Todos são maravilhosos, porque todos cumprem um propósito específico no seu roteiro, no seu projeto de vida. E ele está naquele signo porque ele é o melhor elemento, o melhor signo em que ele podia estar para te dar condições de ser quem você é. Tá certo? Eu quero falar sobre a questão da retrogradação. Então, assim, tudo que é retrógrado no mapa significa uma revisão. Se você tem Marte retrógrado no seu mapa, então você tem aquele comportamento, mas você fica sempre pensando, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu agi errado? Será que poderia ter feito de outra maneira? Então, fica sempre aquele sentido de que, nossa, eu fiz mesmo o que eu tinha que fazer. Então, é uma reflexão. Então, qual é a melhor dica se você tem Marte retrógrado? Pensa, né? O que você fez, quais foram as consequências das suas atitudes, o que você aprendeu, o que você faria de diferente. Porque quando a gente observa os resultados das nossas decisões, é que a gente pode saber se aquela foi uma boa ou uma má escolha, independente da experiência. Porque não importa a experiência que você está vivendo, importa que antes dela você fez uma escolha. E se você fez essa escolha, você precisa viver essa experiência até o fim. Porque é daí que você vai tirar a sabedoria necessária para a sua próxima escolha. Né? Então, não adianta falar, nossa, me dei mal, me arrependi. Não, escolhi uma faculdade, estou infeliz. Vai até o fim, escolheu. Entendeu? Vai até o fim, conclui, fecha um ciclo. Estudo, conhecimento nunca é demais. Porque às vezes você desiste e vai para outra coisa, vai desistir, então aí você vai ficando cansado de recomeçar. Para você não ficar cansada de recomeçar, pare de desistir. E assim nossas dietas, né? Que a gente fica tanto cansada de recomeçar a dieta, então a gente precisa parar de desistir das nossas dietas. Então vamos lá, gente. Coloquem aí se vocês entenderam, se vocês gostaram dessas dicas de Marte. Se quiser fazer o mapa completo, estou aqui à disposição. Então faça o seu céu brilhar. Tenha uma linda semana. Seja a luz que ilumina o caminho da sua missão. Esse slogan para mim é mantra de meditação. Seja a luz que ilumina o caminho da sua missão. Veja que poderoso que é isso. A luz que está dentro de você para iluminar. E você precisa só de você e de Deus para fazer a sua vida acontecer. Tá bom? Então, um beijo e até semana que vem que nós vamos trabalhar com Júpiter.